Bom, então, iniciando o nosso vídeo aqui, pessoal, a gente, só relembrando, isso aqui é um corte social simples, usando a máquina e tesoura. Máquina nas laterais, tesoura em cima, tá? A gente vai usar apenas um pente, o pente especial 1,5, tá? Na posição baixa. Isso aí é uma preferência particular do cliente aí, ele gosta do corte desse jeito, beleza? A gente inicia o nosso corte aqui no cliente, fazendo aquela preparação básica no cliente, colocando ali a cola higiênica, a capa de corte, e vamos dar início ao nosso corte aqui então, tá? Relembrando, utilizando o pente especial 1,5 baixo. O que eu procuro fazer primeiro também, recomendo a vocês aí. Como vocês podem observar aí, o cabelo do cliente é bem ralinho assim, bem fino, tá? Não é um cabelo que dá muito trabalho, tá? Mas eu gosto sempre, antes de começar a passar a máquina, passar o pente assim, em todo o cabelo ali toda a região onde eu vou passar a máquina, tá? Penteando e sempre penteando o cabelo na direção do crescimento dos pelos ali do cabelo dele. E aí eu venho passando a máquina ali. Isso ajuda a você realmente retirar uma quantidade certa de cabelo naquela região, ó. Conforme vocês podem observar aí, eu vou passando a máquina, penteando, tá? Eu penteio, eu repasso a máquina no mesmo local, tá? Algumas vezes aí, eu chego até mesmo a passar o pente ao contrário, para levantar um pouquinho de cabelo, para isso aí, para fazer com que a gente consiga tirar a maior quantidade possível realmente. Então a gente tem que procurar passar a máquina quantas vezes for necessário, no mesmo lugar, se for o caso ali, na mesma região da cabeça, da lateral, enfim. Passar quantas vezes for preciso, for necessário, até realmente a máquina não estar tirando mais nada ali naquela região, tá? Sem pressa, detalhe importante, não precisa ter pressa. O importante é o corte ficar perfeito. Por mais simples que seja o corte, né? Alguns de vocês podem dizer, ah, mas esse é um corte bem básico, bem simples, não tem muito mistério não. Pelo contrário, todo corte, por mais simples que seja, sim, ele tem seus segredinhos lá, seus macetes. Não é porque ele é bem simples, mais simples, que não vão ter alguns macetes que a gente não vai ter que dedicar a mesma atenção. A gente faz e passa a máquina aí quantas vezes for necessário em todo o entorno do cabelo aí, na lateral, ambos os lados, atrás, na nuca, tudo. Sempre penteando, repassando, quantas vezes for necessário, tá? E eu geralmente, isso aí também é uma questão de tempo, tá? Tempo e prática aí. Mas eu geralmente começo ali de um lado ali do cabelo, numa lateral, vou até o outro lado, tá? E depois eu volto refazendo tudo. Vou até um lado e volto. Então são basicamente duas passadas, tá? Alguns casos, leve certinho um ponto ou outro ali quando necessário, beleza? Aí depois disso, concluiu a parte da máquina, não vai mais passar a máquina? Beleza. Então, detalhe importante, antes de dar início à parte do acabamento, procuro limpar o cliente, tirar aquele excesso de cabelo que sempre fica, tá? E depois, pro acabamento, e independente de qual seja o corte, eu particularmente sempre faço um pré-preparo do acabamento. Eu nunca venho direto fazendo o acabamento direto com a navalete, não. Eu sempre uso a máquina de acabamento para fazer um preparo daquele acabamento ali, tirando o que está em excesso, já demarcando, já meio que deixando demarcado exatamente o local onde eu vou vir com a navalete depois, só complementando e terminando, como é que eu posso dizer assim, terminando a limpeza do acabamento. O acabamento, no caso, o pezinho, certo? Esse detalhe aí, o detalhe da orelha. Procurar usar mais as pontas da máquina, isso é uma observação, um detalhe importante também. Usem sempre a pontinha da máquina, tá? Para fazer esse contorno. E outro detalhe importante, uma observação importante. Esse contorno da orelha, aí minha mão ficou na frente aí, não peguei legal o ângulo aí, mas enfim, esse contorno da orelha é aquela velha história. O mínimo é mais. Então, procurar tirar o mínimo possível. É só o excesso mesmo que está passando ali. Por quê? Para a gente não tornar essa área no entorno, em volta da orelha, muito grande e não acabar deixando o cliente meio que orelhudo, por assim dizer. Tá? Então a gente só tira realmente o necessário.
parte de trás ali, lateralzinha, chegando na nuca ali. E isso aí é outro detalhe importante também, a gente desce ele reto, tá? Nunca curvando, tá? Quando ele vai fazer a nuca ali atrás, bem ali atrás, sempre pedir para o cliente baixar um pouquinho a cabeça para frente ali, tá? Então a gente vem marcando direitinho, o mais reto possível. Levanta a cabeça do cliente um pouquinho para observar, porque ele abaixa a cabeça bem para frente, a gente faz a marcação. Quando ele levanta, já dá um outro ângulo naquela marcação. Então a gente abaixa a cabeça dele bem para frente, faz, limpa, demarca, pede para ele levantar a cabeça, olha se realmente ficou correto, se está correto, se não está torto, tá? E aí, terminou essa pré-marcação do acabamento, antes de vir com o navalhete, novamente a gente dá uma limpeza no cliente, tira aquele excesso de cabelo que ficou, tá? E aí a gente vai preparar para passar o navalhete, tá? Uso um gel shave ali, no caso eu uso um gel shave caseiro mesmo, tá? Tem até um vídeo antigo no canal aí que eu ensino a fazer esse gel shave caseiro. Ele é muito bom, tão bom quanto os atuais aí que vendem no mercado aí atualmente, tá? Pelo menos esse que eu faço, considero até muito melhor do que alguns que tem por aí, tá? Mas nada contra, nada contra. Isso aí é uma preferência particular de cada um. Eu prefiro esse caseiro porque me traz muito mais economia e me traz o mesmo resultado de qualquer outro industrializado, por assim dizer. Certo? A gente passa e aí a gente inicia o processo com o navalhete aí do acabamento, o pezinho. Tá? Mais uma vez, lembrando, com muita atenção, com muito cuidado, sem pressa, tá? A gente usa a outra mão ali, os dedos sempre para puxar a pele do cliente, dar aquela esticadinha quando necessário, tá? Mais uma vez, novamente essa observação ali, quando a gente chega próximo à orelha ali, ó, a gente procura usar mais a ponta do navalhete, as pontinhas dele, conforme o contorno da orelha ali, tá? Limpando sem pressa. Alguns pontos a gente usa o navalhete todo, outros usa só a ponta, conforme necessário. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo mais detalhado, com imagem bem mais aproximada, focalizada direitinho, mostrando esses detalhes, essa questão de usar as pontas dos navalhetes aí, principalmente no contorno da orelha, tá? Então a gente vai fazendo o contorno, usando a pontinha, a ponta da frente em alguns pontos, a ponta de trás em outros pontos, sem pressa, com bastante atenção, bastante cuidado. Essa parte frontal aí, ó, da frente aí, do acabamento, a gente usa uma das mãos ali para puxar a pele do cliente, dar aquela esticadinha de leve. Concluindo a parte do acabamento, agora a gente vai para a parte superior, o topo do cabelo, tá? Óbvio, a gente sempre tem que molhar, dar aquela umedecida sem exagerar, tá? Sem excesso de água para não ficar o cabelo do cliente ali pingando, escorrendo água, não. A gente dá aquela umedecida necessária e suficiente ali para a gente estar penteando, iniciando o corte superior do cabelo do cliente, tá? Detalhe importante, observação aí nesse cliente aí no caso. Esse cliente ele gosta que deixa ali aquela parte ali, o topetinho na frente ali um pouquinho maior e a parte de trás já baixa um pouco. Desculpa aí. E outro detalhe, vocês devem estar observando aí que eu fui com a máquina 1,5 bem lá em cima lá, mas ficou a parte de cima bem maior, né, com relação às laterais aí, em relação à máquina. Isso aí é uma preferência particular do cliente, tá? Ele não gosta muito que a gente faz, como é que eu posso dizer assim, meio que um disfarce, não encaixe entre o topo e a parte lateral, não. Ele gosta que fique realmente destacado assim, em cima bem mais cheio, tá? Consequentemente mais escuro, que o cabelo dele é escuro, uma tonalidade escura, e a lateral dessa forma. Isso aí é uma preferência particular do cliente, tá? Tem outros clientes que costumam cortar dessa mesma forma, no entanto, o encaixe, por assim dizer, entre as laterais e a parte superior, eles já preferem, né, da forma normal, forma padrão, meio que disfarçado, o encaixe ali. Esse cliente aí particularmente não, é dessa forma realmente. Então fica bem marcado ali, fica bem evidente e diferenciada a questão das alturas do topo e das laterais, tá? Nesse ponto aí eu estou fazendo um pente corrido para minimizar um pouco, tirar um pouquinho do excesso, que aí também para não ficar tão marcada assim essa parte superior
com a parte lateral. Eu sempre dou uma leve, como é que eu posso dizer? Uma leve, uma- meio que uma leve disfarçada, assim, realmente assim. Mas não tanto, né? Para deixar a marcação conforme preferência particular do cliente aí. Finalizo, aí nesse ponto aí eu uso o secador com uma escova, dou uma leve penteada, uma leve modelada ali, dou uma checada, se for o caso eu venho novamente com a tesoura de desbaste, se não for, aí eu já passo para finalização. Esse cliente aí gosta que passe um pouquinho de pomada de efeito mais seco. No caso dele eu passei uma pomada com efeito mate, tá? Ela dá aquela aparência um pouco mais natural ao cabelo, tá? Pouco brilho, deixa o cabelo bem mais natural realmente. E depois eu venho com o famoso pentinho jacaré, penteando, dando aquela modelada ali e deixando o cabelo com aquele efeito daquelas valas entre as mechas, né? Por fim, a gente retira ali a cola higiênica, a capa de corte, dá mais uma boa limpada no cliente, não pode sobrar cabelo de forma alguma, tá? Então, é isso aí, gente. O videozinho básico, espero ter ajudado vocês aí. Até o nosso próximo vídeo.